Fala galera, beleza? Professor Gusta de novo aqui com vocês, dando sequência à nossa série de resumos de fisiologia. Chegou a hora dele, do sistema excretor urinário. Bora então, vamos lá falar um pouquinho sobre esse importante, esse fundamental sistema do nosso corpo. Temos aqui dois desenhos, feito por mim e feito pelo professor Gustavo, e aqui a gente tem uma coisinha que eu vou começar já a alertar para vocês. Vem comigo para o aumento, porque nós temos aqui uma estrutura organizacional, obviamente formada por dois rins, beleza? Então a gente tem rim esquerdo e rim direito. Esses rins eles vão receber sangue, então repara que nós temos vasos sanguíneos aqui, veia cava, artéria aorta que vai se ramificar para entrar nos rins, e aí nós temos artéria renal, veia renal, entrando ali e saindo desses rins. Quando os rins eles fazem a filtragem, enfim, desses capilares sanguíneos, esse filtrado ele passa ao ureter, que é a nossa urina no caso, né, que vai conduzir aqui a urina para ser armazenada na bexiga. E aí quando essa urina sai do corpo, ela vai sair pela uretra. Beleza? Volta para mim agora só para a gente entender uma coisa. Isso aqui é um sistema urinário, ele vai existir tanto em indivíduo do sexo biológico masculino quanto feminino. A diferença que nós temos aqui está na uretra. Lembra que nos indivíduos do sexo biológico feminino, a uretra ela faz parte única e exclusivamente do sistema excretor, sistema urinário. Já nos indivíduos do sexo biológico masculino, onde nós teremos ali a questão de testículos, vesículas seminais, lembra que a uretra é também parte do sistema reprodutor, para liberar a eliminação do sêmen. Beleza? Então essa é a diferençazinha. Voltando comigo aqui para a imagem, vem cá. Nós temos o corte de um rim, claro, né, mostrando de maneira simplificada, não tem todos os nomes aqui, mas ó, nós teremos nesse rim a parte mais externa chamada de córtex, a parte mais interna chamada de medula. Repara que os vasos sanguíneos, eles estão aqui abundantemente passando por esse rim, porque ele será filtrado ali, o sangue será filtrado. Tudo que é filtrado aqui nessa região acaba caindo, desaguando, digamos assim, nessa estrutura aqui, ó, repara, que é chamada de pelve renal, que vai coletar todo esse filtrado e direcionar para cá, que seria o ureter. Beleza? Então esse é o esquema também simplificado ali de um corte do nosso rim. Mas é óbvio que o que a gente precisa focar é como que ocorre essa filtração. Então é isso que eu quero te mostrar agora. Eu vou trocar aqui a imagem e a gente vai ver um esquema de filtração. Essa filtração acontece nas unidades filtradoras dos rins, que são chamadas de néfrons. Bora então entender como é que acontece isso? Vem comigo para a tela novamente. Então aqui você está encontrando um esquemão, um desenhão mostrando de um néfron, né, destacando um néfron. Então toda essa parte aqui dos tubos, isso é um néfron. E cada um desses néfrons eles vão fazer a filtração desse rim. Vamos entender um pouquinho o que acontece em cada região desse néfron? Bora lá? Então eu quero que você venha comigo para a tela, porque eu vou te agora passar um resumão do que acontece ali. Então repara aqui, ó. Nessa primeira região aqui do néfron, nós temos essa estrutura em formato de C, que você está vendo ali, ela é chamada de cápsula de Bowman. Nessa cápsula de Bowman, ela vai receber sangue por uma arteríola que vai chegar aqui, tá vendo? A arteríola aferente, e o sangue vai passar a entrar por aqui, e ele vai percorrer toda uma região complexa com vários capilares, chamada de glomérulo. Beleza? Glomérulo renal, então essa região aqui. Repara que bem nesse ponto, você está encontrando algumas flechinhas aqui. Tá vendo essas flechinhas? Elas estão saindo dos vasos sanguíneos e entrando nessa região do néfron, que é a cápsula de Bowman. Olha para a legenda, o que está acontecendo nessa região? Está acontecendo a filtração. Então é nessa primeira porção aqui do néfron que o rim consegue retirar algumas coisas do sangue. Então isso é o processo chamado de filtração. Beleza? Só que aí tem um problema. Então esse é o filtrado glomerular. Só que tem um problema. Várias das coisas que foram retiradas do sangue não deveriam ter sido retiradas. Ou melhor, a gente não pode eliminar, perder do corpo. Então isso precisa ser devolvido. E também outras coisas que essa primeira porção não conseguiu filtrar, elas têm que sair do corpo. Então o que você observa, então volta para mim aqui só para eu te entender uma coisa. A gente viu essa primeira porção aqui, certo?
Só que repara que esse néfron, ele continua, ele tem vários túbulos aqui, ó, vai dando várias voltas ali. E durante todo esse caminho, algumas coisas que foram retiradas pela região da cápsula serão devolvidas ao sangue e outras coisas serão jogadas no néfron, jogadas nesses tubos para que a gente elimine com a urina. Então, volta comigo aqui para a imagem para você entender uma coisa. Repara que os vasos sanguíneos, então aqui ele vai sair, ó, saiu o vaso sanguíneo, então essa arteríola eferente, e esse vaso sanguíneo vai acompanhando, então ele vai acompanhando todo o trajeto aqui, tá vendo? Vai acompanhando todo esse trajeto. Tá, eu vou apagar as coisas que aconteceram aqui até agora, para não dar confusão aqui na nossa cabeça. Então, mas repara nisso, ele vai contornando aqui, seguindo todo o néfron, todo o túbulo. Para que ele vai seguindo? Tá vendo que tem umas flechinhas saindo do néfron e entrando no sangue de novo? O que são essas setinhas que vocês estão vendo em azul? Vem aqui para a legenda, é a tal reabsorção. O que é reabsorção? Essa primeira porção do rim não absorveu as coisas do sangue, não filtrou ali? Agora está na hora do sangue recuperar algumas coisas que não deveriam ter sido removidas. Então repara aqui, ó, nessa região, logo após a cápsula de Bowman, chamada de túbulo contorcido proximal, acontece a reabsorção, o néfron devolve, o sangue reabsorve glicose, por exemplo. Cara, a glicose é muito importante, ela não pode ser eliminada na urina. Não vai ter açúcar na nossa urina. Se tiver açúcar na urina pode ser um problema, como diabetes, alguma coisa assim. Então a glicose vai ser recuperada, alguns íons, água, principalmente água. Essa região aqui, ó, do néfron rouba muita água e quase toda a água será devolvida para que a gente não morra desidratado. Então também devolve água aqui numa região chamada de alça de Henle, vai devolver água nessa parte descendente aqui. Na parte ascendente vai devolver alguns íons, alguns sais. Também aqui no túbulo contorcido distal também teremos reabsorção ali, ó, de água e vários sais. Cara, e até o final, lá no ducto coletor, quando já está basicamente tudo foi filtrado, retirado e saiu daqui e vai para o ureter, é nossa urina, até aqui também pode devolver um pouquinho de água. Beleza? Então olha só como ao longo do caminho o sangue recupera parte do que foi retirado. E também nós temos a secreção. O que é secreção? O sangue jogando algumas coisas que precisam sair do corpo, como por exemplo a ureia, que não foi retirada aqui, ela pode ser devolvida, e também alguns íons ali. Beleza? Então volta para mim, é isso que acontece. Eu quero voltar para finalizar aqui e te falar duas coisinhas rapidinhos. Existem hormônios que auxiliam nisso. O hormônio chamado antidiurético ou hormônio vasopressina, que é produzido no hipotálamo e liberado pela hipófise, ele pode aumentar a reabsorção de água, ou seja, ele pode fazer com que o néfron devolva mais água para o sangue, com isso você perde pouca água na urina, por isso que o nome é hormônio antidiurético. Sem o hormônio antidiurético, repara que não existe essa recuperação de água. Então você vai fazer muito xixi, um volume muito grande de urina sem o hormônio antidiurético atuando. O álcool, por exemplo, ele vai inibir ali aquela produção do hormônio antidiurético. É interessante a gente lembrar que além do ADH, um outro hormônio que é a aldosterona, também atuam nessa menor formação de urina, menor perda de urina. E que isso aqui vai acabar ajudando inclusive na pressão. Lembra, quanto mais água o rim retira do sangue, menor a pressão sanguínea, porque vai ter menos água dentro do vaso sanguíneo, vai diminuir a pressão. Quanto mais água o rim devolve, maior a pressão. Por isso, quando a pessoa está com pressão baixa, haverá um estímulo para a produção de aldosterona, que é esse hormônio, e também do ADH, para fazer com que mais água seja devolvida. Então ele vai jogar sais, por exemplo, dentro do sangue, aí a água vai passar junto e você pode aumentar a pressão por causa disso aqui. Beleza, rapaziada? Então vamos lá. Fechando aqui, nós temos o nosso resumo aí rapideira. Lembra que então o sistema urinário é formado por rins, ureteres, bexiga e uretra. Nos néfrons vai ocorrer a filtração, também ocorre reabsorção e secreção. O ADH, o hormônio vasopressina e aldosterona regulam o volume de urina, então vão regular também pressão, isso é importante. E
A urina é composta basicamente por água, o principal componente, ureia, que é o nosso principal composto de excreção nitrogenada, cloreto de sódio, ácido úrico, outros componentes, mas aqueles são os principais. Beleza, galera? Resumão de sistema urinário, espero que vocês tenham gostado e entendido. Foi um prazer, abraço e até a próxima aula.